palavra de Deus que está lá em Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 11, versículo 26, até o final do capítulo, que é o versículo 32, ou vamos começar o capítulo 12 também. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 26. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Sendo Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Adão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir em terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12, verso 1. Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas que cresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aleluia! Amém, queridos? Essa palavra, ela é muito poderosa. Vai ter um fundo aí, se puder, por favor. O título dessa palavra poderia ser fé para chegar até o final, para cumprir o propósito, para não parar no meio do caminho. Queridos, muitas vezes nós pensamos em fé para mover montanhas, fé que cura enfermos. Sem fé é impossível de agradar a Deus. E todos nós recebemos uma medida de fé. Você tem uma medida de fé, e a sua fé pode crescer. Se a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer para esse monte: saia e lance-te ao mar. Ou seja, mandar o problema que está na nossa frente ir para o lugar de onde veio. O mar representa o mundo. Mandar os seus problemas para onde ele deve ir, para o mundo, não para a sua casa. Então, queridos, a fé, ela é extraordinária. E a Bíblia fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Então, quanto mais você ouve a pregação, quanto mais você lê a Bíblia, mais a sua fé cresce. E Deus permite que nós passemos por momentos difíceis nas nossas vidas. Deus permite que nós passemos por fases dolorosas. Porque Deus quer nos aprovar. Amém? Então a prova de Deus é para nos aprovar e não para nos reprovar. Por exemplo, quando você tem uma aliança de ouro, por exemplo, e alguém tema com você que não é ouro, e fala: não, não é ouro, você fala: é ouro. Não, isso é moeda, você fala: não é ouro. Você pega a aliança e fala: pode testar.
Você tem convicção. Quando essa pessoa testar a aliança, ela vai ter certeza que é ouro, não é verdade? Assim também é Deus conosco. As provações que nós passamos é porque Deus tem certeza que nós a venceremos. Aleluia! E nisso Ele é glorificado, e a nossa fé é fortalecida. E nós conhecemos o nome do Senhor. E a nossa intimidade e experiência com Deus cresce. Porque a história de homens e mulheres de Deus é história de orações escondidas. Então Deus olha muito como está o nosso coração e qual é a nossa resposta depois de um momento difícil. Qual é a nossa postura depois de uma provação? É muito fácil nós começarmos as coisas. Tem tanta gente começando tudo, começando uma caminhada, por exemplo. Ele fala, este ano eu vou começar a minha caminhada. Ele caminha 1 quilômetro por dia, 2, e aí passa 15 dias, ele desiste. Ele abre mão da caminhada dele. A gente fala, vou fazer a inscrição na academia. Aí ele paga lá e tem um pacote promocional, se ele pagar um ano inteiro, fica bem mais barato. Ele fala, vou passar um cartão de crédito, vou pagar um ano inteiro, ele vai 2 meses, e 10 meses ele deu de graça para o dono da academia. Se a situação não fala, não, tá, que eu não sei de nada. Por quê, queridos? Porque começar é fácil, mas chegar até o final é difícil. Aí começa uma faculdade, por exemplo. Está muito animado, começou a faculdade, e aí 4 anos estudando, é difícil formar. É difícil. Quando eu fiz teologia também, é muito difícil formar. No meu caso, uma exceção, porque se você fosse reprovado na matéria, você perdia a bolsa e voltava para casa. Então eu não poderia ser reprovado em nenhuma matéria no seminário. Você tinha que ser aprovado em todas. Tinha recuperação, mas se não passasse a recuperação, vai embora para casa. Mas muitos, eu lembro que era 23 seminaristas, foram poucos que chegaram até o final. 5 na minha turma, de 23. Porque começar é fácil. Uma academia, um esporte, uma faculdade. Mas é necessário você ter fé no meio do caminho. Porque a vontade de Deus é que você comece, mas chegue também até o final. O importante não é como você começa apenas, mas se você vai terminar. É no final que vai contar. E o final está muito próximo. Qualquer momento ele vai voltar para buscar a sua igreja, os vencedores. E no final da nossa história, nós não sabemos o dia nem a hora. E o final da nossa caminhada com o Senhor, da nossa carreira que nos foi proposta. Se nós iremos chegar até a linha final, a linha de chegada, na obra de Deus, o importante não é quem vai rápido, não é a velocidade, mas sim a constância. É no dia mau, difícil, que a vontade de parar é grande, que a vontade de desistir é grande, quando parece que não tem lucro e continua fazendo. Quando vem a desmotivação, o que fica é a fé. Essa é uma fé que agrada a Deus. É a fé da perseverança, é a fé que não é vista muito fácil. É a fé que não impressiona ninguém, mas agrada o coração de Deus, porque Ele está vendo a sua luta, e quando você decide continuar caminhando, você receberá uma recompensa por isso. Hebreus 10, 35 diz muito bem isso. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Mantenha confiante, mantenha firme, porque ela tem um resultado, um grande galardão. Porque depois de feito a promessa, essa palavra, você vai desfrutar da vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que depois da perseverança, a promessa de Deus vai se cumprir. Vamos ler, vamos abrir isso juntos. Livro de Hebreus, se puder também projetar,
vai ajudar os irmãos. Hebreus, capítulo 10. Já se abriu, então já essa palavra no meu coração. Não podeis, portanto, a vossa confiança, porque ela deu resultado da galardão. Mas esse detalhe 35. Essa é uma outra que eu gosto muito também. Mas essa aqui, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que ela tem um grande resultado galardão. Vamos avançar. Porque necessitais de perseverança ou paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer dele. Nós, porém, não somos o da perdição, nós somos o da fé. Aleluia! Que avançamos para a conservação da alma. Olha que poderoso. Ele diz que aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor ama a todos, mas nem todos dá prazer no Senhor. Diz a palavra, não é assim? Então, queridos, mas qual que é a boa notícia? Ele fala que você é o da fé. Você não é aquele que retrocede, você é o da fé. Você que está hoje aqui é aquele que persevera. Aleluia. Ele diz que ele está vindo e não vai demorar. O justo vive pela fé, não retroceda. Continue. Então a palavra que é medíocre, palavra ruim de usar na verdade, mas ela vem de média e ocre, que é metade da pedra, meia pedra. Foi inventada pelos alquimistas. Quando eles subiam a montanha, e às vezes as mãos doíam, os pés doíam, de carregar o peso do corpo, eles davam o nome de aqueles que ficavam no meio da pedra, não chegavam ao topo, é o nome de medíocre. Deus não chamou você para mediocridade, Deus chamou você para chegar ao topo. Deus chamou você não para ser cauda, mas para ser cabeça. E Deus quer que você chegue até o final. Mas final de quê? A Bíblia fala que então ele saiu de Ur e foi para Canaã. Ur significa quando o Senhor nos tirou, né, das mãos do império das trevas. Aleluia. Você foi tirado com mão forte lá do império das trevas, do mundo. O Senhor tirou você dos vícios, o Senhor tirou você de um poço de vazio, o Senhor nos tirou, sabe, da perdição, de uma vida vazia, angustiosa, cheia de problemas. O Senhor nos tirou do inferno. Essa é a conversão. E agora Ele colocou um caminho para nós, uma carreira, diz o apóstolo Paulo. Uma carreira que nos foi proposta, que nós devemos correr de tal maneira que alcancemos. A vontade de Deus é que você chegue até Canaã. Deus falou para a terra, daí os seus filhos, que eram 3, né? Abraão, Naor e Milca. Abraão, Naor e Arã. E aí ele diz: vai para Canaã, que é a vontade de Deus para nós. Há uma Canaã para cada área da nossa vida. Há uma Canaã nas suas finanças. O que é isso? Desfrute, deleite, prazer, alegria, contentamento. Amém? Salvação da sua casa, transformação de filhos, prosperidade. Canaã não é o céu como alguns pregam, porque Canaã tem gigantes a serem enfrentados. No céu não terá gigantes. Canaã, essa palavra que nós vemos colher os frutos em uma terra que emana leite e mel. Tudo aquilo que vem de vida, não tem que matar para comer. O produto vem da vida, o leite e o mel. Deus tem para você vida, alegria e paz. Deus tem para a sua alma uma Canaã. É você acordar pela manhã com prazer, acordar com alegria. E é isso que o Senhor tem, e é isso que Ele já está fazendo. Eu tenho certeza, amanhã você vai acordar leve. Na verdade, hoje você já acordou diferente. E amanhã, cada dia mais, você vai experimentar
experimentar da bondade de Deus. A cada dia você vai experimentar do favor. Deus é com você, querido. Deus é com você. Deus está ao seu favor. Deus quer surpreender você de uma maneira que você não consegue imaginar. Deus quer te levar aos lugares altos. Aquela luta que você estava passando na sua casa será resolvida nesses dias. Os seus filhos vão servir ao Senhor. Eles darão muito prazer para você. Serão mais homens e mulheres de Deus do que você. O meu filho será mais homem de Deus do que eu. Ele vai chegar num lugar que eu não fui e talvez não vou ir. Porque essa é a vontade de Deus. Seus filhos são uma bênção. O seu casamento é abençoado. Porque Deus chamou você para desfrutar de prazer, de alegria. A vida não é essa luta constante. A vida não é esse problema todo. A vida não é ruim. É só uma fase que você está passando. Mas continue. Não pare. Não fique em Harã. Vai até Canaã. Amém? O mesmo Deus que tirou você com mão forte é o mesmo Deus que te conduz até lá. A boa obra que Ele começou em nós, Ele há de terminar. Glória a Deus por isso, porque não é você que se transforma, é Ele que te transforma, amém? Irmãos, é uma certeza isso. Ele está transformando você, Ele vai completar essa transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar no texto de Gênesis 11, dá algo muito poderoso. É que Harã é um lugar de passagem. Todos nós passaremos. É inevitável essa fase. Harã é um lugar de passagem e não de residência. E não de permanência. Harã é só um lugar que você passa por ele, assim como você passa por uma noite escura, é a certeza que a alegria logo vem pela manhã. É uma fase ruim, mas nessa fase Deus está transformando e transformou para o nosso bem. Glória a Deus pelo Senhor Jesus. Porque Ele não desperdiça nada. O Senhor usa tudo de ruim que acontece conosco por causa do pecado do mundo, não é assim? Da nossa infantilidade, fragilidade, imaturidade, precipitação. Deus usa tudo isso para o nosso bem. Irmãos, isso é extraordinário, porque você está crescendo e você não é mais o mesmo que era ontem. Você é uma nova criatura, você é mais maduro. A sua fé é maior, a sua convicção é maior, a sua resposta será diferente, tudo que você for fazer será diferente, porque você passou pelo dia mau, você passou pela terra de Harã, e Harã é uma fase ruim, eu vou explicar lá na frente. Harã é uma fase difícil, mas você não ficou lá, você não é aquele que fica num lugar ruim, mas você passa por ele e vai até o lugar que Deus escolheu para você, um lugar abundante, permanente, de alegria, em todas as áreas da sua vida. Deus está nos conduzindo como igreja inteira para Canaã. Talvez ficamos um tempo parado, talvez ficamos um tempo em Harã, mas já saímos de lá. Estamos indo para Canaã. E nós vamos desfrutar cada dia mais de alegria, de plenitude, de crescimento, de satisfação em Deus, de multiplicação. Recursos que estavam travados, parados, escondidos, o Senhor vai trazer evidência para você. Essa semana é a semana de você dar muitos testemunhos, porque você vai prosperar. Tem coisas que estavam travadas, causas da justiça será liberado para você nesses dias. Amém? Amém. Escreva isso. Nesses dias você vai ter uma resposta do Senhor que tem muito tempo, muitos anos que você está orando. Deus vai, sabe, queridos, haverá um choro, mas é um choro de alívio, é um choro de ver o escape de Deus, é um choro de alegria, de você falar, como que esse fardo pesado saiu das minhas costas, como que eu estava sofrendo com essa situação na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, mas o Senhor fez.
Irmãos, você vai ficar assim, vislumbrado, maravilhado, vai contar para todo mundo os grandes feitos do Senhor na sua casa, na sua vida. Essa é uma certeza que eu tenho. E esses dias você vai dar boas notícias. Precisamos de ter uma visão do futuro. Tera não tinha uma visão de Canaã. Queridos, quando você não tem uma visão de futuro, você ficará sempre tentado a viver no passado. Como é ruim você viver no passado, viver de passado. Talvez o passado era muito ruim, e aí você tem medo de voltar a ser o que era antes. Você tem medo de experimentar aquilo de novo, porque talvez foi algo traumático. Quem vive com os olhos no passado não consegue crescer, nem avançar, e não sai do lugar. Mas talvez o passado foi algo maravilhoso, muito bom, e você acha que o que Deus tem para fazer não pode superar o que Ele já fez. Mas Deus não anda para trás. Sempre o que Ele faz é melhor do que era. As obras de Deus é melhor do que foi ontem. Então olhe para o seu futuro e alegre-se, porque se você não está experimentando de muita alegria e paz, é porque não chegou ainda, mas está chegando. Essa semana vai chegar e você vai experimentar de uma alegria após alegria, de paz após paz, de satisfação no Senhor. Você vai experimentar de uma vida da qual você nunca viveu antes. De uma intimidade com o Senhor, de conhecê-lo, de ouvi-lo, de sentir amado por Ele, de sentir o toque dEle, o abraço dEle, o favor dEle. Como que Deus quer atrair o seu coração? Como que Deus tem chamado você para uma intimidade que Ele tem visto? Ele tem visto a sua luta. Ele tem visto o seu anseio, Ele sabe o tanto que você deseja servi-lo, o tanto que você deseja conhecê-lo. Deus está vendo isso, e essa fome foi Ele mesmo que colocou no seu coração, porque Ele diz: clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Falei em Jeremias 29, 13 e 33, 3. Buscar-me-eis, achareis, para me buscar de todo o coração, diz o Senhor. Você vai ter uma experiência com Ele, de uma maneira extraordinária. Você crê? Mas pastor, por que tudo demora? Porque Deus está nos preparando para que quando chegar nós teremos estrutura, maturidade, para poder não ficar tão vislumbrado com a bênção e afastado do Senhor. Para que nossa estrutura venha manter a posição onde Deus vai colocar você. Quando você lê aqui, a Bíblia só conta poucos versículos de Tera. Poucos versículos de Tera. Um pedacinho pequenininho que falou que ele teve filhos, que ele saiu com seus filhos de Ur dos Caldeus, do lugar que era um lugar de perda, era um lugar ruim, era um lugar do mundo, era um lugar do inferno, não é? Deus nos tirou de lá e ele iria para Canaã. O propósito de Deus para nossas vidas. A vontade plena de Deus. Mas ele perdeu um filho antes de sair da sua casa. E o filho dele chamava Arã. Naor, Abraão, Arã. Conhecemos muito Abraão. Mas quando ele chegou na cidade de Arã, que era a cidade do nome do filho dele, lá ele ficou, e a Bíblia diz que lá ele morreu. Há um tempo para experimentarmos as promessas de Deus. Às vezes, quando Deus nos promete algo, eu já vivi muito isso. Quando nós somos novos convertidos, Deus nos promete, nós ficamos tão entusiasmados, pensamos que em 6 meses, em 2 meses, em 1 mês, Deus vai fazer cumprir as promessas dele. E aí nós vamos caminhando, passando por desafios, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí começa a se cumprir algumas promessas. Mas por que demora tanto? Não demora, o tempo de Deus é perfeito, porque nós que somos ansiosos, amém? Deus não atrasa. Por exemplo, Abraão esperou 25 anos pela promessa do seu filho Isaac. José esperou 13 anos, no dia que ele saiu da casa do seu pai, né?
deram ele como morto, jogaram numa cova, depois resolveu vender para Potifar. Lá ele foi injustiçado, foi para a cadeia, né? Tinha favor na cadeia, mas quando ele assumiu o trono, o braço direito de Faraó, passou-se 13 anos. 13 anos. Davi, ele era de um talento, cuidava das poucas ovelhas de seu pai, largado, né, no campo. Mas quando aceitou o desafio de matar Golias, né, de defender o povo de Deus, havia uma promessa. Deus prometeu para ele que ele entraria para a casa de Saul, casaria com a sua filha. Havia uma promessa sobre ele. Davi foi ungido e foi prometido a ser rei. Mas demorou, irmãos, 17 anos para ser rei. Nós lemos a Bíblia e pensamos que foi questão de meses, mas demorou 17 anos. Só fugindo foi 12, 13 anos fugindo. Depois foi rei só de algumas cidades, depois foi rei de todas as 12 tribos. Moisés, Deus chamou para libertar o povo do Egito, e ele, a força do seu braço, né, na sua eloquência que ele tinha, na cultura que ele tinha aprendido do Egito, ele na sua força matou o egípcio. Mas Deus falou: Moisés, não é esse o caminho, não é na sua força, você vai ter que aprender, passar por um momento, uma fase. Todos esses homens têm algo em comum: passou por um tempo de espera, tempos difíceis, tempos terríveis, dolorosos, de ataques contra eles. Todos eles foram atacados, todos eles passaram por crises, momentos difíceis, mas eles não ficou no meio do caminho. Todos eles foram até o final. Moisés demorou 40 anos com seu sogro, para depois voltar e libertar o povo de Israel. Incrível, não é? Então, boa notícia para vocês: não vão ter que esperar 13 anos, 11 anos, não. Nós estamos na graça, aleluia. Conosco o tempo é acelerado, Deus é especialista, e hoje Deus fará em menos tempo que você imagina. Ah, mas tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Está muito próximo a sua Canaã. Está muito próximo a promessa de Deus para você. Você crê nisso? Amém. E eu fico pensando, eles estavam caminhando, indo para Canaã, mas quando chegou num lugar, no lugar da dor, no lugar da perda, no lugar da frustração, a Bíblia fala que ali ele ficou, ali ele morreu, e acaba no capítulo 11 da história de Tera. E você vai ver, começando agora com o seu filho, Abraão. E se você vai ler capítulos e capítulos falando de Abraão, tantas histórias, tantas vitórias, até no Novo Testamento, lá em Hebreus 13, ele entrou na galeria dos heróis da fé. Sabe, queridos, tantos testemunhos e milagres que ele viveu, tanta colheita e promessas sobre promessas, mas não seria com Abraão, seria com Tera, que me deixa, sim, perplexo ao ler a Bíblia, porque tem coisas, se nós não respondemos a Deus, a obra de Deus ela continua. Eu aprendi algo no meu coração, sabe? Deus quer fazer conosco, mas Ele faz apesar de nós. O reino nunca para, nunca para. E eu sei, eu entendi algo há muitos anos. Eu quero dizer para você, eu estou no lucro de estar aqui. Eu sou o maior privilegiado de estar aqui hoje. Deus me colocou no lugar de favor. Deus me colocou no lugar de bênção. Eu sou muito favorecido de pastorear essa igreja. Eu estou no lucro de estar aqui. Isso aqui já é uma recompensa para mim. Se eu receber lá no reino, tá bom, mas fazer a obra de Deus é recompensador, é prazeroso, tem alegria. Irmãos, é muito bom. É tão bom que deixar o prego 3 horas, mas não vou pregar na minha. É bom, é muito bom estiver celebrando o dia, eu quero estar lá. É bom estar com os irmãos, é bom estar com comunhão, é bom servir a Deus, é prazeroso, isso é alívio, é maravilhoso para nós. Eu
Eu sei que eu não sou insubstituível. Se eu parar no lugar da dor, Deus faz com outro. Nós não somos insubstituíveis. Deus quer fazer conosco. Amém? Deus quer fazer com você. Mas se você está enfrentando um momento de dificuldade, se você está enfrentando um momento, como todos os homens de Deus enfrentaram, lutas, crises ministeriais, espirituais, familiares, financeiras, na sua empresa, no seu trabalho, não sei em qual área, se você está enfrentando um lugar que dói, não pare por aí. Deus não terminou com você. Deus não parou com você. Deus continua ainda com os planos. Ele não importa quantas vezes você errou e falhou, Ele está sempre lá com a sua mão forte e poderosa. Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa, Ele nunca desiste. Ele sabe do seu coração, Ele te chamou, Ele vai terminar a obra dele com você. Ele te pega pela mão direita e te levanta. Diz Isaías 41:10. Não temas, Ele é contigo, Ele é o seu Deus. Ele te sustenta e te levanta com a destra, com a mão direita dele. Ele te tira do lugar do poço, do lugar difícil, do lugar da dor, quando você não tem mais esperança. E aí você continua caminhando. E aí você passa por isso, olha para trás e fala: pai, pensa, que bom que o Senhor não fez eu parar. Que bom que o Senhor me ajudou. Que bom que eu passei por esse momento difícil. Mas hoje eu carrego as marcas de Cristo. Você vai falar isso lá na frente. Você vai dizer, quando você não parar, chegar no final, você vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça estava proposta para mim, o Senhor me dará, não somente a mim, mas também àqueles que amam a sua volta. Paulo diz isso nos últimos dias da sua vida. Aleluia. Eu sei que não é fácil, eu não julgo ninguém. Cada um sabe da dor que carrega. Cada um sabe do quão é difícil. Talvez para mim algo não é difícil, não é doído, não é pesado, não é doloroso, não é sofrimento. Mas para o outro é. Cada um tem o seu nível, a sua dor, o seu momento. Ninguém pode dizer e menosprezar o que o outro está passando. Ninguém pode dizer que o que o outro está passando é menos. Não. Eu perdi alguém, o outro também perdeu, mas cada um lida com um luto diferente. É genuíno a dor, a tristeza é real. Momentos de crise são reais. E nós não seremos poupados em passar por ele, porque é o nosso caminho. A Arã está no caminho para chegar até Canaã. Então saiba, se você talvez não está passando por esse momento, não estou profetizando, mas é uma realidade da vida. Nós passaremos por esse momento difícil. Mas quando você passar, lembre-se, essa é uma fase ruim, vai passar rápido, e você vai receber uma recompensa de não ficar parado neste lugar. Deus está chamando você. Saia deste lugar. Saia desse lugar que você desistiu, deixou tudo, parou. Talvez porque perdeu alguém, abandonou tudo. Não. Hoje é tempo de continuar caminhando. O seu lugar é Canaã. As promessas de Deus são realizadas em Canaã. Mas eu estou prosperando. Abraão também prosperou lá em Canaã. Mas ele falou: tem uma prosperidade aqui, mas Canaã é melhor. Não se contente no lugar que é de passagem, não de permanência. No lugar da crise, da dificuldade, parece que você não sai do lugar, parece que tudo fica escuro, você não vê saída, você não vê resposta. É horrível passar por isso, é um vale da sombra da morte. Não tem saída, não vejo como sair, parece que não tem esperança, mas de repente a mão de Deus te levanta. E tudo muda, tudo volta a clarear, seus olhos são abertos, você tem esperança, sua fé cresce, você vê mudança, você vê esperança, você se alegra e diz: saí deste lugar. Que bom que eu saí, porque agora eu já estou vendo Canaã, já estou sonhando de novo, já estou vendo, já estou com esperança, já estou com vontade, meu coração voltou a queimar, a alegria, a motivação voltou, aquela prostração ruim, aquela depressão talvez, aquela
já passou, já acabou. Hoje é um novo dia. Já amanheceu para você. Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar na sua casa, quero orar pelo seu ministério. Eu quero orar por você que está passando por uma luta. Você que está passando talvez por uma enfermidade. Você que está passando por uma fase difícil no seu casamento. Você que está passando por uma doença que tem te atormentado, que tem tirado da sua paz, da sua alegria. Talvez você não é a mesma pessoa agora antes. Oh, Espírito Santo de Deus.